Pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos, alunos da primeira série. Nesse vídeo aqui eu vou começar a resolver com vocês a lista número 1, tá? Resolução das atividades propostas com vocês da lista número 1, tá certo? Então, o primeiro exercício proposto é o seguinte, ó. Qual é a diferença entre deslocamento e distância percorrida, não é? São duas coisas diferentes em física, tá, pessoal? Quando a gente fala de deslocamento, né? Vamos dar um exemplo para vocês aqui, ó. Tudo a gente precisa de quem para poder trabalhar? Eu preciso de uma trajetória, tá? O básico de tudo é a trajetória, tá legal? A trajetória é aquele local no espaço onde você vai colocar um sentido para ele, né? Você começa aqui e vai para frente e o outro lado é o para trás, no caso, né? Então vamos primeiro orientar a trajetória aqui. Vamos dizer que esse aqui seja o ponto zero, tá? Então aqui, ó, vamos dizer que aqui seja a sua casa, tá? A sua casa é o ponto zero da trajetória. E aqui na frente, nós temos aqui, ó, a escola, tá? A escola, ela está no ponto 20 km da trajetória, por exemplo, tá certo? Então veja bem, vamos supor que você saia todo dia de sua casa com a sua moto, né? E se desloque até a escola e volte, né? E pare, por exemplo, numa padaria, tá? Então olha só, o que é, aqui ó, olha onde que está a diferença entre deslocamento e distância percorrida. Olha só, no deslocamento, quando a gente fala de deslocamento, tá? Duas coisas somente importam aqui. Duas coisas. A sua posição inicial e a sua posição final, tá? Não importa o que você fez aí no meio, não importa, né? Então, qual que é a sua posição inicial? É na casa. Posição inicial. E a sua posição final aqui, ó? É na padaria, tá? Vamos supor que aqui fica na marca de 5 km, por exemplo, tá? Então, qual é o seu deslocamento em ir da casa para a escola e voltar na padaria? Só importa a posição final e inicial, certo? Então, o seu deslocamento é a sua posição final menos a sua posição inicial, tá? Então, qual é a posição final? 5 e a posição inicial? 0. Qual é o seu deslocamento? 5 quilômetros, tá? Esse é o deslocamento. Agora, se eu falo de distância percorrida. Distância percorrida, pessoal, ela vai ser tudo o que você andou, né? Então, vamos aqui, ó. Se eu sair da casa até a escola, do 0 ao 20, tenho 20 quilômetros. Se eu vim da escola para a padaria, né, do 20 até o 5, eu tenho 15. Então, eu andei 20 quilômetros mais 15 quilômetros. Então, nesse caso aqui, a distância percorrida vai ser de quanto? 35 quilômetros. Perceba, para a distância percorrida não importa, tá? Não importa para onde você está, importa o quanto que você andou. Se você saiu de um lugar, foi para o outro, foi, voltou, todas essas distâncias contam. Agora, quando você fala de deslocamento, não. Só vale a posição inicial e a final, tá? Então, o que é deslocamento? A diferença entre a posição final e a posição inicial dentro de uma trajetória orientada. Tá? E a distância percorrida? É a distância que você efetivamente percorreu entre a sua posição inicial e a posição final, tá certo? Considerando qualquer distância percorrida. Então, daqui, até aqui, tudo que você fez, eu considero tudo. Tá? Isso é o que? Distância percorrida. Então, esta está aí a diferença entre os dois. Tá bom? Então, essa foi a número 1. Pessoal, então olha só, número 2 fala o seguinte, ó. Dê um exemplo em nossa vida onde utilizamos o conceito de trajetória, tá? Então olha só, vamos imaginar um exemplo, né? Você vai fazer vários outros aí. Vamos imaginar igual na número 1 ali, que eu falei da sua casa até a escola,
tá? Então, existem várias maneiras de você fazer o percurso entre a casa e a escola, concorda comigo? Né? Você pode, por exemplo, vir aqui, passar na padaria e ir para a escola. Ou você pode vir pelo outro caminho, esse que é o caminho número 1, a trajetória 1. Ou você pode seguir a segunda trajetória, onde você passou, por exemplo, pela igreja, tá? Ou você pode ter uma terceira trajetória, tá legal? Onde você passou pela casa da sua avó e depois passou na casa da sua outra avó, tá certo? Depois você passou, por exemplo, sei lá, no pet shop e chegou até a escola, tá certo? Então existem diferentes caminhos. Cada um desses aqui são trajetórias diferentes, mas elas sempre devem ser o quê? Orientadas, tá? Tem que dizer aonde é o início dela, de onde para onde você vai. Então, uma trajetória da casa até a escola passando pela igreja e outra trajetória passando da escola para casa pela igreja também, tá? Então, esse é um exemplo, dentre os vários que você pode fazer, né, respondendo a questão da número 2, perfeito? Pessoal, a questão número 3, tá, ela fala o seguinte, ó, ela pergunta para você, qual é a utilidade de se considerar os corpos em movimento como pontos materiais? Por que eu tenho que fazer isso? Tá? Alguém me perguntou isso esses dias, eu respondi assim, ó, imagina, por exemplo, que você tem que atravessar uma ponte, tá? E essa ponte ela tem 10 metros, tá? Do início da ponte até o fim dela, tem 10 metros, né? Se você, né, ou então o seu carro, por exemplo, não, vamos pensar em outra situação, você mesmo, de bicicleta, né? Você de bicicleta atravessa ela aqui, ó. Tá? A bicicleta, entre eixos dela, é mais ou menos 1,5 m, 2 metros por aí, né? Você vê que essa distância aqui, ó, ela não é tão grande quando comparada à distância de 10 metros, não é? Então é como se você pudesse desconsiderar, né, todas as dimensões da bicicleta, se ela é comprida, se ela é pequena, alta ou baixa, você poderia considerar ela o quê? Um ponto material. Ou seja, as suas dimensões não importam no estudo do seu movimento, tá certo? A dimensão da bicicleta não importa. Agora olha só, uma outra situação aqui, ó, que você poderia enfrentar, né? Uma situação onde, ao contrário, eu me importo com quem? Com o tamanho. Vamos supor que vai passar sobre essa ponte de 10 metros aqui, ó, um caminhão daqueles cegonha que carrega carro, né? O caminhão cegonha, geralmente, ele tem mais de 20 metros de comprimento, né? Só aqui na parte que carrega os carros, fora a carreta aqui na frente, né? Fora a carreta que está puxando ela, tá certo? Então, olha só, vamos supor que ele tenha, né, ao todo aqui, sei lá, 25 metros de comprimento. Você está vendo que o tamanho dele aqui, ó, é maior do que o tamanho da ponte que a gente está querendo estudar, o movimento dele, né? Então, quando ele entrar na ponte e começar a sair, nem todo o caminhão vai ter terminado de percorrer a ponte, tá legal? Então, eu posso considerar esse cara aqui como um ponto material? Não, tá? Esse aqui, ó, não pode ser considerado um ponto material. Por quê? Porque suas dimensões são consideravelmente comparáveis com a distância que ele está percorrendo, ou ainda é o que? Maior. Tá? Então, a análise nos problemas que a gente vai fazer com situações como essa aqui são diferentes de análise que a gente faz com pontos materiais. Tá legal? Então, qual que é a utilidade de se considerar corpos em movimento como pontos materiais? É estudar o seu movimento sem se importar com o seu tamanho, com as suas dimensões, se ele é grande ou pequeno, não importa, tá? Porque as dimensões dele são muito menores quando comparadas às dimensões do problema, ou seja, as distâncias que ele percorre são muito maiores do que a dele, né? Um caminhão, por exemplo, poderia considerá-lo como ponto material se ele estivesse percorrendo uma distância entre uma cidade e outra, entre Brasília e Goiânia, por exemplo, 200 km. 200 km é infinitamente maior do que 25 metros, que é o tamanho do caminhão, né? Então, essa daí é sim a grande utilidade, tá?
facilita bastante nos nossos problemas. Perfeito? Bom, pessoal, número 4 fala assim, ó. Um atleta partindo do ponto A, dá uma volta em uma pista retangular como mostra a figura abaixo. Desenhe ela aqui ao lado. Determine a distância percorrida e o seu deslocamento desde o momento da partida até os seguintes casos. Letra A, a distância percorrida por ela quando se encontra em B e depois em C. Então, de B até C, né? Qual que é a distância percorrida por ele? Tá legal? De B até C, ele anda quantos metros? Se o lado equivale a 600, ele anda 600 metros. E qual que é o deslocamento dele, pessoal? Ora, basta você orientar a trajetória aqui, ó, tá? Então, você orienta a trajetória e faz o seguinte, olha, aqui é o 0 e aqui é o 600, tá certo? Então, aqui, ó, a posição inicial aqui, 0 e a final 600. 600 menos 0, 600. Esse é o deslocamento dele na letra A, tá? Então, quando a gente fala agora na letra B, tá bom? O que a gente vai ter aqui, então, ó? Vamos apagar essa parte aqui. E fala assim, ó. Qual é o seu deslocamento nas respectivas posições, tá? Que respectivas posições são essas aí, tá certo? Se ele sair do A para o B, para o C, para o D, né? Ou do A para o B, por exemplo. De A para B, tá legal? De A para B, tá legal? Ele percorreria uma distância de 800 metros, tá? E o seu deslocamento, como seria? Aí você de novo tinha que definir quem? A trajetória, tá? Definir a trajetória aqui 0, aqui a posição 800, então seu deslocamento 800 menos 0, 800 metros, tá? E a última aí, ó, a distância percorrida e o deslocamento em uma volta completa, tá certo? Então eu vou fazer o seguinte agora, ó, eu vou apagar essa parte aqui, vamos apagar. Né? Vou definir a trajetória aqui, ó, tá certo? Começando aqui, indo, crescendo para lá. A distância percorrida, pessoal, eu vou sair do 0, andei 800, andei mais 600, andei 800 e andei 600 de novo, né? Então, 800 mais 600 mais 800 mais 600. Isso aqui vai dar quanto, né? Isso aqui vai dar um total de 2.800 metros. 2.800 metros que eu andei, né, ao redor todo. E o meu deslocamento? Perceba, se eu sair do ponto A, fiz o que fiz e voltei para o ponto A, eu voltei para o mesmo ponto, né? Então, a posição inicial menos a posição final é 0. Qual é o meu deslocamento, então? Se eu saio, ando e volto para o mesmo ponto, é 0. Por quê? Porque quando eu falo de deslocamento, eu dependo das posições final e das posições iniciais. Tá legal? Então não pode esquecer disso. Tá legal? Então essa fica sendo a resposta da número 4, ok? E para a gente finalizar aqui então, a número 5 e 6, né, as duas últimas aí, ó, fala o seguinte: um caminhão fez uma viagem a partir do quilômetro 120 de uma rodovia até o quilômetro 30 da mesma. Qual foi o deslocamento do caminhão? Né? Para você calcular o deslocamento, pessoal, eu tenho que definir a trajetória, tá? Então, olha só, eu defino a trajetória, ponto 0, né? Ele sai do ponto 120 e vai até o ponto 30, tá? Então, eu saio do quilômetro 120 e vou do quilômetro para o quilômetro 30. Então, essa é a minha posição inicial e essa é a minha posição final. Qual é o meu deslocamento? Posição final menos inicial, tá legal? Então, fica 30 menos 120, tá? Então, o meu deslocamento menos 90 km. Professor, existe distância negativa e tudo? Não, mas o que esse negativo está te mostrando aqui, ó? Ele só mostra que você andou contra a trajetória, tá? Você andou contra a trajetória. Simplesmente isso que esse negativo significa.
beleza? Não se assuste, tá? Mas ele só te mostra que você está andando, ó, contra a trajetória. O sentido positivo não é esse? Se eu estou andando para trás, saindo daqui e vindo para cá, eu estou contra ela. Então, menos 90 km, perfeito? E para a gente terminar aqui, a número 6 fala assim, ó, um carro vai do quilômetro 40 ao quilômetro 70. Então, vamos colocar a trajetória de novo, tá? O início dela, eu vou do quilômetro 40 para o quilômetro 70, né? Daqui para cá. Então, essa é a minha posição final e essa é a minha posição inicial, tá? Então, posição inicial 40 e posição final 70 quilômetros, ok? E a segunda aí, qual é o deslocamento ΔS? Qual que é o deslocamento que existe entre eles? É a posição final, 70 menos a posição inicial, 40. Qual é o deslocamento então que ele tem entre os dois pontos? É 30 quilômetros. Tá, pessoal? Então, aqui a gente termina a lista número 2, tá legal? Obrigado, um abraço para vocês. Ou desculpem, a lista número 1. Obrigado.